Bom, olá a todos, aqui é o Mairo do curso de inglesgrátis.org e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre input e output. Input e output são dois conceitos muito importantes no aprendizado de idiomas e que muita gente não conhece e que eu acredito que são dois conceitos muito importantes para qualquer estudante de idiomas, não só para um professor de idiomas ou um estudioso assim, mais a fundo, mas para quem estuda mesmo, né? Para o aluno mesmo, é bom ele conhecer, é bom ele saber o que é, para que ele possa aplicar esses conceitos no dia a dia, na forma que ele estuda e possa estudar de uma maneira mais correta e mais produtiva. Bom, é, vamos começar? O que é input? Bom, input, se você olhar no dicionário, né, no dicionário de inglês, o que é input, você vai ver que input é quantidade que entra, quantidade ou força que é consumida, absorção. Input é qualquer informação que você adquire. Na área do aprendizado de idiomas, né, input vai ser tudo aquilo que você lê ou que você escuta. Então, toda vez que você lê uma palavra, uma frase, um diálogo, você está recebendo uma informação. E essa informação a gente chama de input. Ok? O contrário do input é o output. É, Output, se a gente olhar no dicionário, a gente vai encontrar essa definição: produção, rendimento. E na área de idiomas, é tudo aquilo que você fala ou escreve. Quando você fala uma palavra, uma frase, um diálogo, né, você escreve um texto, escreve uma frase, qualquer coisa, digita uma mensagem no computador. Tudo isso é uma atividade de output, é uma produção. Né? Então, input é aquela informação que você recebe, output é aquela informação que você produz. Né? Se a gente levar em conta as 4 habilidades do aprendizado de idiomas, que são leitura, compreensão oral, escrita e fala, a gente vai ver que a leitura e a compreensão oral são atividades de input. Né? Você está recebendo informações. E a escrita e a fala são atividades de output, ou seja, você está produzindo, né, essas informações. É importante que você lembre disso, entenda, né, esse conceito. Se você souber o que é in e out, né, você vê que input, né, começa com in, output começa com out. In significa para dentro, né, que está entrando. Out para fora, está saindo. Ou seja, in tá, as informações estão entrando, né, input, output, né, out para fora, as informações estão saindo. Você está produzindo essas informações. A gente precisa então entender como é que funciona a relação entre input e output no aprendizado de idiomas. Bom, vamos dar uma olhada então, relação input e output, né? Como é que funciona na prática. É, Quando você pratica atividades de input, ou seja, quando você lê, quando você escuta alguma coisa, assiste televisão, né, que você está escutando, né, recebendo informações, sempre que você recebe uma informação, né, todas essas informações elas vão entrando no seu cérebro, elas vão armazenando, né, vão ficando armazenadas dentro da sua cabeça, como se o seu cérebro fosse uma imensa biblioteca. Né? Imagina, o seu cérebro, quando você nasce, é uma biblioteca vazia, não tem nada. Conforme as pessoas vão falando, você vai observando, né, você vai captando essas informações, a sua biblioteca vai aumentando, né, vai ficando cheia de livros, vai ficando cada vez com mais informações. Daí chega uma hora que você vai querer falar, você vai querer escrever alguma coisa, por exemplo. Né? O que vai acontecer então? O seu cérebro ele vai fazer uma busca, né, nessa biblioteca, nessas informações, e aí ele vai procurar exatamente o que você quer falar, o que você quer escrever, e aí você vai falar, você vai escrever. É muito importante você entender que se o seu cérebro, né, se a sua biblioteca não tiver as informações que você precisa, você não vai conseguir falar. É, por exemplo, quando a gente é criança, né, o que normalmente a gente fala primeiro? Papai, mamãe. Por quê? Porque todo dia, né, tá o pai e a mãe lá falando, papai, mamãe. A criança vai absorvendo. Uma hora, essa informação fica na cabeça dela, e aí ela quer expressar isso aí. Ela sabe que o pai dela é o pai dela. Né? E aí uma hora ela entende, essa informação é registrada, armazenada, né, ela entende, e ela coloca para fora. Mas se ninguém nunca falou papai e mamãe para ela não vai conseguir, né? A criança não vai do nada simplesmente falar papai e mamãe se ela nunca ouviu essa palavra antes. E isso se repete é, ao longo de toda a nossa vida para todas as palavras. Você nunca vai conseguir falar uma palavra, por exemplo, que você nunca escutou, você nunca viu em lugar nenhum, porque você simplesmente não conhece essa palavra. Bom, entendendo essa relação, né, que a gente recebe as informações, armazena elas e depois coloca para fora, a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira conclusão é que a gente precisa primeiro de input, depois de output. Okay? Isso é muito importante. Por quê? Porque normalmente, se você olhar os vários métodos, vários cursos de inglês, eles focam muito em falar, em escrever e pouco em entender e ler.
Ok? O que acontece daí? Acontece que o aluno tenta falar, mas ele não consegue. Ele não tem as palavras, ele não tem as estruturas gramaticais, as frases na cabeça dele, né? Então é muito importante, né, que você pare, observe seus estudos e veja, será que eu estou primeiro aprendendo a entender, primeiro aprendendo a ler, para depois tentar falar, tentar escrever, né? Primeiro você, então lembrando, primeiro você recebe o input, né? Você recebe as informações, depois, né, que você já tiver todo esse repertório, você coloca para fora. Daí a gente vai para uma segunda conclusão, que é você precisa de mais input do que output, né? Não basta você receber a mesma quantidade do que você produz, não, você precisa receber muito mais. Okay? Eu diria que umas 3 vezes mais. Então, se você passa 1 hora treinando a sua fala, por exemplo, por semana, o ideal seria que você passasse umas 3 horas escutando, né? Assistindo filme, seriado, escutando música, né? Qualquer coisa que você, qualquer meio que faça com que você absorva essas informações, né? Que você esteja recebendo informações. Porque daí imagina, você passa a semana inteira assistindo filme em inglês, seriado em inglês, escutando inglês, podcast, música, jogando videogame em inglês, etc. E aí quando você chega na aula, na hora de falar, você tem um monte, sua cabeça está cheia de palavras, de frases que você viu em vários lugares e você consegue colocar isso para fora, né? Se você não viu nada, não leu nada, não escutou nada, você não tem nada na sua cabeça e você não consegue falar, né? Então você precisa de mais input, né? Como eu disse, umas 3 vezes mais. Quanto mais, melhor. E aí, na hora de falar, na hora de escrever, as coisas vão vir, né? Aos poucos elas vão vindo porque você vai lembrando, você vai colocando para fora tudo aquilo que entrou na sua cabeça. Por fim, a conclusão disso tudo é que pouco input, baixa produção. Se você recebe poucas informações, a sua produção vai ser baixa, como se você fosse uma fábrica, por exemplo. Se você tem pouco material, você vai produzir poucos produtos, né? Agora, se você tem muito material, né, muito input, muitas informações, vai ter uma produção muito boa, vai sair muita coisa da sua cabeça. É claro que no início as coisas vão ser meio embaralhadas, não vai ser bem certinho, mas com o tempo, né, essas informações vão, né, a sua cabeça, por conta própria, vai colocando as coisas no lugar certo, você vai corrigindo isso, corrigindo aquilo, e você vai ter uma produção muito boa, né? Você vai conseguir falar, escrever com uma qualidade muito, muito alta. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, visite o nosso site, é o cursodeinglesgrátis.org. Lá você vai ter um artigo que explica um pouco mais um pouco mais de detalhes, né, o que eu falei, e vários outros artigos que podem ajudar você aí no aprendizado do inglês. Então é isso aí, até a próxima.